Não é proibido fazer queimada, não tem nenhuma punição para quem faz queimada. Olha, a gente torce muito para que tenha, né? Porque eu sempre acho que nessa hora do bolso é a hora que muda o hábito. A gente conversa agora com o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil, Verton Costa. Bom dia, Verton. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando Notícias da Boa pela TV e pela rádio. Bom, esse problema das queimadas, ele é crônico aqui na nossa cidade, infelizmente. E aí nós tivemos, inclusive no ano passado, mais de quase 13 mil focos de queimadas. Esse foi o registro do ano de 2023, sendo que a liderança é exatamente em Uruçuí, que é considerada a capital dos cerrados. E lá onde tem o plantio de soja, lá onde tem sobretudo o agronegócio, isso mostra que as queimadas estão muito associadas ao plantio. E isso é muito ruim, mas nem sempre é o plantio, mas ele liderou, pelo menos quando a gente mostra que os 3 maiores municípios com mais focos de queimadas são Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro e Santa Filomena. Todos 3 são dos cerrados. Bom, vou até repassar para você a pergunta do nosso telespectador. E fazer queimada não é proibido? Exatamente. Nós temos hoje diplomas normativos que regulam essa questão, até porque a atividade da queimada ela é prejudicial no sentido lato sensu, ela é prejudicial ao meio ambiente, ela é prejudicial à saúde humana, ela é prejudicial à economia. Esse argumento de dizer que a queimada ela é profundamente necessária para aumentar a produtividade, isso foi nos tempos antigos, quando a gente não tinha engenharia agronômica, quando a gente não tinha um conhecimento sobre os ciclos de cada planta. Mas na medida que avançamos no conhecimento, e para isso que serve a ciência, é que a gente possa diminuir esse tipo de ação abrasiva, esse tipo de ação destrutiva. Então o que é que o legislador fez? Existem 2 leis, vamos considerar uma lei nacional, é um diploma maior, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e olha lá, a Lei dos Crimes Ambientais, que é justamente a Lei 9.605, né, de 12 de fevereiro de 88, no seu artigo 54, ela tipifica como um crime a queimada. E se essa queimada atinge uma dimensão, que é o incêndio florestal, que aí você tem perda de biodiversidade, você tem ali não só o desaparecimento de animais, plantas, você tem um grande prejuízo econômico. Olha só a penalidade desta lei. Às vezes as pessoas brincam com um assunto, pena de reclusão. A reclusão é aquela penalidade que você não fica apenas detido, você é preso em condições mais rigorosas, de 1 a 4 anos e multa. Mas se nós colocarmos no cenário de Teresina, eu me recordo muito quando Teresina tinha 2 diplomas normativos. A lei orgânica, que é a Constituição da cidade, que já falava disso, e o Código de Postura. Quem não se lembra do Código de Postura? O nome já está dizendo, postura. Você tem uma conduta cidadã, uma conduta de vizinhança, uma conduta empática. Mas além do Código de Postura, nós temos uma lei específica para a questão de queimadas em Teresina. E é justamente a 5.073 de setembro de 2017. Olha o que essa lei diz. Você, infrator, que às vezes as pessoas podem alegar o desconhecimento da lei. Mas e a lei da natureza? E a lei da boa vizinhança? Por exemplo, você está aqui até no fogo, num entulho, lixo no seu quintal, você tem vizinhos, crianças, vizinhos idosos, pessoas que sofrem, e isso é muito comum hoje, né, Cíntia, de doenças respiratórias. A gente tem muita gente que tem bronquite, muita gente que tem alergia. As condições da natureza foram alteradas e aumentou a quantidade de pessoas que têm essa sensibilidade. Então, esta lei, eu vou ler ipsilíteres o que ela diz, para ser bastante pedagógico. Olha, no artigo 1º, é proibido a queima de resíduo sólido, lixo, né, mato ou qualquer outro material orgânico ou inorgânico no âmbito do perímetro de Teresina. Quer saber a penalidade? Ela é salgada. Ela é salgada.
Os valores das penalidades variam de 1.500 a 4.500. Fazer a denúncia? Sim. Hoje a gente tem as SAADs, as antigas SDUs, a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mandar um abraço aí para o Marcos lá na Defesa Civil do município. Só fazer a denúncia eles vão apurar. Então é importante, dói no bolso? Dói. Mas vamos apelar para a nossa consciência cidadã, né? Eu acho um absurdo. Uma certa vez eu vi ainda adolescente de uma queimada que atingiu parte da casa onde eu morava, né? Um absurdo, a pessoa tocou fogo ali num amontoado de lixo, de planta, e o fogo foi direto para o muro, foi para a casa. Então isso é muito perigoso. E a gente tem que considerar, você colocou muito bem, municípios agrícolas, de tradição agrícola, tem os maiores indicadores de queimada. A gente faz de tudo para não associar isso à atividade produtiva. Mas não tem jeito, não né? tem jeito. Assim... E quando a gente traz para Teresina, Teresina é uma capital bastante atípica. Poucas pessoas sabem, mas nós temos uma zona rural expressiva. Isso. Mas se você está perguntando, então as maiores queimadas ocorrem na zona rural de Teresina? Não. As maiores queimadas ocorrem em terrenos dentro da área urbana, né? Então a gente precisa mudar o nosso comportamento, nos assumir enquanto capital. Nós somos uma grande cidade, a mais importante administrativa, econômica, culturalmente do estado do Piauí. Vamos mudar as atitudes, vamos ser sustentáveis. Bom, então, em resumo, a gente tem lei municipal que prevê multa de até R$4.000 e lei federal que prevê reclusão, pena de reclusão de até quantos anos de reclusão? Até 4 anos. Até 4 anos de reclusão. Então, você pode pagar a multa de até R$4.000, segundo a regra do município, as leis do município, e segundo a lei federal, você pode ficar até 4 anos, pode ser condenado a 4 anos de reclusão. Então, seria melhor não fazer queimada também por causa disso, né? Também. Já que você não tem empatia com os vizinhos, já que você não respeita a vizinhança e você não está nem aí para o código de postura, então se preocupe pelo menos com o seu bolso ou com a sua liberdade, né? E um detalhe, Cíntia, não dá para fazer nada escondido. Hoje os satélites conseguem identificar o K da propriedade. Você, por exemplo, que tem uma propriedade, um sítio, uma fazenda, não passa despercebido. Existem zilhões de satélites para detectar a dimensão e quando começou, até quando começou o fogo em uma área. Tá certo. A gente já viu que esse é um problema realmente grave e com essa elevação, esse aquecimento global, essa semana eu até trouxe aquele estudo lá da Universidade Federal do Piauí, que usa os dados da NASA e da ONU para mostrar que as mudanças climáticas, as consequências já estão sendo observadas em Teresina, que é uma capital que não esperou o 2030, né, mas já está sentindo isso, e que a gente vai ter cada vez mais dias mais quentes, chegando a 2089 com 360 dias do ano e temperaturas acima de 32 graus, ou seja, é um BR-Obró nos 360 dias do ano. Só vai ter 5 dias do ano que a gente vai poder respirar. Os outros 360 a gente vai viver como não sei, né? Como não sei. Mas aí eu te pergunto, dentro desse cenário, agrava ainda mais uma queimada? Agrava sim, porque você tem as chamadas condições de inflamabilidade. São aquelas condições em que existe um potencial maior para queima. Para queima tem que ter 3 componentes. Primeiro a gente tem que ter material combustível, por exemplo, lixo, mato, material que pode pegar fogo. Tem que ter condições atmosféricas favoráveis, baixa umidade, elevada temperatura e o pior de todos, a vontade de queimar. Alguém deve pensar, eu vou tocar fogo aqui. Porque a combustão espontânea, Cíntia, ela é muito rara, pode acontecer. E aí é outro problema. Se você não está com medo da lei ambiental, tenha medo também da lei de trânsito. Você sabe que o Código de Trânsito ele é taxativo. Jogar bituca de cigarro, jogar embalagem plástica, vidro nas margens das rodovias é um crime ambiental e um crime de trânsito. E isso pode potencializar uma queimada. É muito comum a gente ver queimada em rodovias e elas geralmente são provocadas por essas ações imprudentes e irresponsáveis. Tá certo. Vamos tentar então evitar. E vocês estão montando algum esquema especial
de fiscalização para as queimadas agora na Defesa Civil? Sim, nós trabalhamos em sinergia com outro órgão ambiental, né, que é a SEMAR. A SEMAR tem uma sala de monitoramento, a SEDEC também tem uma plataforma de monitoramento. Inclusive, nós estaremos agora em agosto, porque a gente teve uma antecipação, né, Cíntia, das condições de BR-Obró, já são bem perceptíveis. Nós vamos ao município de Cristino Castro fazer uma ampla capacitação para municípios do Cerrado, na plataforma S2ID, que é a plataforma que a gente faz os lançamentos de dados de desastres, principalmente treinando para lançar dados sobre queimadas. Vamos também ensinar muitos dos nossos técnicos de prevenção do interior a utilizar o satélite, a como detectar o início de um foco, fazer a localização geográfica desse foco. Fora isso, a SEMAR vai estar emitindo constantemente, né, os relatórios, o monitoramento. Segunda-feira, inclusive, tem uma reunião da equipe do fogo, como a gente chama, o Comitê do Fogo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e SEMAR, já lançando o protocolo de combate deste ano. Nós não queremos que o Piauí se torne um Pantanal. A situação do Pantanal está numa situação de quase irreversibilidade, né? Ou seja, muito fogo, condição muito seca, então nós vamos trabalhar muito na prevenção, as brigadas estão aí sendo formadas e a gente espera que você, cidadão, também abrace essa causa, para a gente evitar o ciclo do fogo, já basta o calor na muleira, né? Pois é, e aí como o BR-Obró foi antecipado, já tem essa campanha aqui, né, que é a Blitz do BR-Obró. E como é que é a campanha? Muito bem, essa é uma campanha de sensibilização, a gente mora num estado quente, capital quente. Esse ano nós vamos antecipar a campanha, ela aconteceu no ano passado em outubro, no coração do BR-Obró. Esse ano vai acontecer em agosto e nós vamos fazer, Cíntia, no formato de uma ação cidadã. Então a gente vai reunir o fisioterapeuta, o educador físico, o cardio, né, o dermatologista numa praça. A gente vai reunir pessoas para fazer uma roda de conversa, para entregar o prospecto, para abordar o cidadão que está passando ali na praça, né? Então o evento ele vai ter um quê de ação cidadania para que a gente possa sensibilizar, e você falou muito bem, Teresina vai ficar mais quente, né? Então nós precisamos, está ficando, né? A curva já mostra isso. A gente já tem um aumento do número de dias acima de 32. Muito quente. Então a gente precisa o quê? Mudar as atitudes, ser mais diligente. A gente sabe que o calor, ele é gatilho para várias doenças, N doenças, né? Das psíquicas, as doenças coronárias, das cardiovasculares, doenças de pele, e a gente precisa naturalmente adotar uma cultura de prevenção. Daí é importante fazer esses arranjos intersetoriais, envolver mais gente na campanha, mostrando o quê? Nós não vamos naturalizar um problema. Entendi. Aproveitando aqui que a gente está falando já sobre aumento de temperatura, e eu acho importantíssimo que a população compreenda que é preciso, é necessário adotar algumas medidas. As pessoas, às vezes, Verton, têm uma resistência a gente falar desse assunto de uma forma mais científica, porque dizem, mas Teresina sempre foi assim. Não é verdade. Teresina nem sempre foi assim. E os dados científicos mostram isso. Eu gosto de repetir esse dado, está na minha cabeça. Em 1960, a cidade de Teresina, capital do Piauí, teve 240, na década, tinha uma média de 240 dias com temperatura acima de 32 graus. Em 2017, esse número subiu para 340. E a gente vai ter 360 em 2089 como projeção. E olhe que essa projeção, ela foi feita em 2019. Então, de lá para cá, houve agravo. Então, eu até acredito, Verton, e aí é o acreditar mesmo, pelo que a gente está vendo no mundo, por exemplo, o aquecimento global foi maior do que se esperava, chegou antes. Então, eu acredito que a gente vai ter, não é acima de 32, eu acho que a gente vai ter todo ano com temperaturas ainda mais elevadas. Ainda mais elevadas. A gente pode chegar a patamares acima de 36, o que é um absurdo. Uma média, isso média, é o ano padrão todo. médio. E outra coisa, para quem é descrente, para quem é cético em relação ao aquecimento, o melhor modelo, o melhor case é Teresina. Claro. Gente, nós temos 100 anos de medição de temperatura na capital. Desde que o INMET foi criado, Teresina tem termômetro.
Então nós temos dados reais. O termômetro ele não puxa para A nem para B, ele é um instrumento que é sensível à variação de temperatura, ele é universal, é o mesmo, desde que foi criado lá. Então nós temos uma condição que vem se agravando. As pessoas, quem tem uma memória, quem tem uma certa idade sabe disso, a condição de frescor, de amenidade que Teresina tem. As pessoas que criaram Teresina, o Saraiva já tinha essa mentalidade, tornar a cidade salubre, ventilada, arejada, com arborização. Nós precisamos resgatar o nosso legado, precisamos resgatar a nossa história, precisamos resgatar a qualidade de vida do teresinense. É verdade. Olha, quem tiver na próxima gestão vai ter um trabalho grande, campanhas educativas, humanizar a cidade, fazer com que a cidade se volte para ela mesma. E um dos aspectos é exatamente esse aí. Não é possível que as pessoas continuem só derrubando as árvores sem plantar. Claro que a gente entende a questão da poda, eu não estou falando da poda, eu estou falando mesmo da destruição das árvores, destruição em massa, como tem acontecido aqui em Teresina. E eu gosto de sempre lembrar o seguinte, você aí na sua casa, você mora desde que você nasceu, né? Preste atenção se tem algum cômodo da sua casa que você não consegue mais entrar ou está muito mais quente do que sempre teve. Faça esse teste. Vai em determinados locais da sua casa e você percebe. Eu gosto de relatar isso. Tenho na minha casa um quarto que esse quarto a gente não consegue entrar durante o dia. Não é só no PRA. Eu acho que todo mundo tem um quartinho do forno. O quartinho não dá mais para entrar no quarto, não dá mais. Então você tem, por exemplo, tem um banheiro, um dos banheiros da casa que eu tive que tirar todas as maquiagens de lá, permanentemente. Antes eu tirava na época do BR-Obró. Agora eu tirei em definitivo. Se você deixar perfumes, qualquer tipo de maquiagem, shampoos lá nesse local, esses produtos são relativos, não é que eles são perecíveis. São voláteis, mas eles né? No caso do perfume, ele perde um pouco a fixação. No caso das maquiagens, elas derretem por completo. Faça esse teste na sua casa, depois você me diz se a gente precisa ou não tomar cuidado com a nossa cidade e ajudar quem quer que seja.